Eu sou o Habib Eu sou o Khaled. e esse é o Massaricast. Hoje estamos aqui com dois convidados pra lá de especiais. Paula Bartolo, fundadora e idealizadora da marca The Mr. Jones. E o Jonathan, que já vocês vão descobrir no decorrer desse podcast. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui, a gente vai fazer uma série de perguntas aqui para vocês. Primeiro eu queria que vocês contassem um pouquinho da história aí do Mr. Jones, aí da trajetória. Já são 9 anos, né? Ah, a história é longa. 9 anos já de história. Legal. Fiquem à vontade aí para contar um pouquinho. Capítulos, né? Bom, acho que a Paula pode falar melhor do que eu, que a Paula que foi o começo do começo, né? Exato. Acho que como se iniciou toda essa trajetória, Paula? Acho que essa é a primeira pergunta. Bom, eu sou formada em nutrição, né? Eu trabalhava numa holding que tem vários restaurantes. Legal. E eu comecei como nutricionista, depois eu virei chefe da nutrição e eu era gerente de alimentos e bebidas. Então eu trabalhava no escritório. Só que eu tinha 2 amigos, um era o chefe executivo do grupo e a outra era responsável pelo administrativo, que acabaram saindo e queriam montar um negócio ali na região do Butantã, porque na época não tinha nada, né? Tinha o reino do churrasco, que a gente fazia reunião lá antes de abrir só. E aí eles me convenceram, não, vamos abrir. Eu falei, não, beleza, eu invisto, mas eu não vou sair de onde eu tô. Tá bom. Só que aí é aquela inexperiência, né? A gente acha que tudo vai ser certo, faz o plano, e estamos ricos e não foi bem assim. Não é bem assim. Não foi bem assim. Então, a gente começou ainda muito imaturo, a gente achou que a gente sabia muita coisa, mas a gente não sabia nada. A gente começou, quando abriu, a gente pagava a obra ainda com quem entrava no caixa, não tinha capital de giro, não tinha nada. Então, foi completamente inexperiente. Então, e a gente via vendendo, chegava os 3 e falava, gente, a gente vai ficar muito rico, sério, tá bombando isso aqui, meu Deus. E aí, primeira DRE que saiu numa planilha de Excel, meu Deus, tipo, mais vermelho nível assim. Tá ruim. Cadê o dinheiro? Surreal, Eu tava surreal. vendendo. Não, surreal. Aí o segundo, mesma coisa. E aí, por mais que todo mundo era amigo, não adianta. Quando vem problema financeiro, assim, fica muito difícil. Então, a gente vê que é uma dificuldade entre casais, imagina sócios, né? Então, a gente começou a ter alguns problemas, por mais que a gente conseguisse, né, conversar, levar algumas coisas, se entender, começou a ficar um pouco insustentável. Aí, a minha primeira sócia saiu, Certo. ficou eu e o meu outro sócio. Né? E aí, depois que ela saiu, vocês assumiram a responsabilidade que ela estava fazendo também, o trabalho dela. Exatamente. Aí eu tive que sair de onde eu estava, né? Eles também me colocaram uma condição que na época eu não entendia, hoje eu entendo. Eles falaram, você trabalha, né, na liderança de um restaurante, você ter outro restaurante é complicado. É diferente. Né? Fora que algumas pessoas que trabalhavam lá foram trabalhar comigo, porque meus sócios chamaram, não fui eu. Então ficou um negócio que ficou difícil. Né? Relacionamento, né? Exatamente. Hoje eu entendo, na época, poxa, é que vocês são muito novinhos. Eu tinha 26 anos, né? Então eu era totalmente inexperiente. E foi isso, aí a gente tentou tocar. Eu tive que assumir essa parte dela administrativa, que eu não levo jeito para números. Eu não sou uma pessoa de exatas, né? Cada uma tem que E isso fazendo outro trabalho lá também. Você fala. Nessa transição. Tá. Depois, com insustentável, eu saí e fui para lá. Mas eu tinha que fazer compra no supermercado, aí eu com 4 carrinhos lá no atacadão, sabe? É um negócio que eu não estava acostumada. Lotar o carro, chegar, fazer administrativo, aí não fluía. E aí um dia ele começou, o meu sócio na época começou a falar, não, tem um menino que trabalha no banco, não, ele é um gênio, não sei o quê, você vai ver, ele entende de número, nananã. Falei, traz aí, né? Eu não aguentava mais. Aí, tava desesperada, né? Tá bom. Quer pôr uma cara. pessoa de 15 anos, aí põe, tá bom. Aí me chega essa criança aqui no auge de seus 16 anos. Caramba. Magrinho, Cheio de espinha na magrinho. cara. Era magrinho igual o Khaled, assim, cara. Caramba. Cheio de espinha Era. na cara. Não, pior que não era Não, da espinha, não, não, mas não. eu era... Pô, eu já tinha uma certa maturidade, né? Quando eu era... Chegou todo formal, todo engomadinho. cara, Prazer, sempre foi- Jonathan. Só olhando, falando, meu Eu sempre fui muito Deus. engomadinho, desde moleque, né? E quando eu cheguei... Cara, o que essa mulher fazia? Era um negócio de louco, cara. Ela fazia o pedido, tinha problema com o funcionário, ela ia resolver. Ah, quebrou tal coisa. Ela ia ligar pro técnico, ia acompanhar.
Ah, dá problema de estrutura, vai ligar pro pedreiro. Ah, deu problema disso, vou sair pra comprar. Ceasa, ela fazia Ceasa no Tucson. Enchia a Tucson de batata, de tomate. Cara, a luta era grande, cara. Quando a gente começou, quando o Mr. Jones começou, né, cara, quando eu entrei, o negócio era tenso pra ela. E aí foi onde eu comecei a comendo pelas beiradas, porque, pô, você tem que chegar, você não vai chegar, uau, olha o que eu sei fazer. Não, pô, eu tenho uma função, eu entrei como auxiliar administrativo, então eu vou ali engatinhando. Então fui aprendendo, fui identificando ali onde que eu podia ajudar. Só que aí com 2 meses de... Eu tava lá, né, amiga? Com 2 meses de casa, ela falou, quer saber? Acho que eu vou passar 30 dias fora. Aí ela pegou e falou, meu... Isso no segundo ano. No segundo mês que eu tava trabalhando. Não, mas com 2 anos de Mr. Johnny. Um ano e pouquinho. E aí ela falou, meu, Jogou vou a viajar, responsa. vou viajar, os contatos estão aqui, assim Eu funciona já e tava tal. surtando, gente. Tinha Eu que já dar tava uma respirada. surtando. Eu fiquei Surtando. segurando aquele clima, né, difícil. Ainda... Complicado. Não, ele sabe fazer conta, deixa ele aí. Sabe Se fazer, apagar a sabe fazer boleta, tá tudo bem. Falou, tá aqui, antigamente o Santander, hoje em dia é tudo pelo celular, né? Sim. Mas antigamente era o Santander, tinha o token, o Bradesco tinha Sim. token. Ó, os tokens estão aqui, pra fazer o pagamento você aperta esse botão. Eu falei, não, isso aí eu já sei. Aí não, então você toca. Aí eu falei, puta, beleza, vai lá, ué. E aí, cara, eu acho que assim foi... Eu acho que essa foi a parte... Eu acho que essa foi... Peraí, você ainda tava com 16 anos? Molecote. 2 meses, depois de 2 meses. Não, tinha 17, Você é mas... corajoso, hein, muito Paulo? molecão. Caramba, Só de menor deixou ele... Não, ele Foi. Só que aí, tipo, ela chegou e falou, meu... Mas eu dei meu telefone. Qualquer coisa... Agora tá tranquilo. Fora do Brasil, com horário invertido, mas... Dei meu Não, telefone. coisa, Eu vou liga fazer isso aí. com o Juan. Não, ela fez isso, ela foi fora do Brasil e qualquer coisa você me liga. Aí foi onde eu parei em casa, falei, meu, que responsa, hein? Agora eu vou ter que me provar. E nisso, quando eu entrei no Mr. Jones, eu era mais fazer parte de conferência de caixa, os controlezinhos, coisa mais simples. Só que eu falei, pô, como é que eu vou conferir um caixa da pessoa se eu não sei como funciona uma operação de um caixa de restaurante? Então é complicado chegar pra você e falar, por exemplo, vocês são especialistas em marketing. Eu falar pra vocês, eu não manjo nada. Chegar pra vocês, ó, é assim que vocês fazem. Não dá pra fazer isso com funcionário. Então é tipo, você chegar, um menor de idade, um monte de macaco velho de restaurante. O pessoal vai falar, meu, o que você tá falando aqui, cara? Ninguém vai respeitar. Então, o que foi o maior desafio que eu encontrei no começo? E aí, quando eu entrei, eu falei, meu, eu vou aprender a operação primeiro. E aí, meu combinado com eles era trabalhar na parte diurna, né? Então, das 8 até as 4. Só que eu falei, meu, quer saber? Eu vou começar a ficar aqui à noite, no almoço, pra ver a operação, como funciona. E aí, foi onde eu colava no caixa ali, meu amigo, e ficava ali com ele. Como é que faz isso? Como é que funciona isso? Aprendendo como se eu tivesse sendo um caixa aprendendo. E aí foi quando eu comecei assim na hamburgueria, fazendo esse trabalho no restaurante, e depois a pizzaria a mesma coisa, para eu começar a aprender os processos, onde que poderia ter brecha, onde que, pô, se eu vou conferir o caixa, porque automaticamente tem alguns erros lá. Certo. Então, pô, onde essa pessoa está errando? Será que é desvio? Será que é um erro? Será que é uma falha de sistema? Vamos ver onde que a gente vai cercar ali. Então, esse foi o maior desafio. Só que nesse processo que eu tive de, meu, eu vou aprender isso, aí a Paula falou, ó, eu vou viajar, cara. Eu falei, tá bom, vai lá. Já deu um empurrãozinho a mais. Não, e aí foi onde Bora pra cima. Não, e foi onde eu sentei e assim eu falei, meu, peraí. Sou menor de idade, tenho uma puta responsabilidade. Qual foi o meu primeiro pensamento? Cara, essa é a minha hora de me provar. Certo. Eu tenho que Vou falar... abraçar. Não, agora eu vou ter que me provar. E aí foi onde eu falei, chamei o Pedro, né, ele é meu tio, e ele Era o chegou... meu sócio. Ele chegou e falou pra mim, Mas meu... ele tava. Ele tava Ele tava trabalhando mas ele ainda. era... né? Tava na cozinha, mas ele era Ele tava numa fase difícil, uma né? presença pontual. Tava numa fase difícil. E aí foi onde eu comecei a tirar algumas dúvidas com ele. Só que assim, é um cara parte de restaurante antigo, né? Então, quando eu via alguma coisa que eu falava... Porque eu sempre tive esse senso crítico muito apurado, né? Eu falava, meu, pô, você faz assim, mas por que você não faz assim? Eu sempre fui aquele cara que perguntava muito, que criticava bastante. Questionava, né? Aí ele, não, restaurante é assim. Em restaurante é assim. Você vai ver que é desse jeito porque tem que ser desse jeito. Fechadona, mente. Mente super fechada. Mas isso aqui, essa marquinha é mais barata. Foi quando eu comecei a fazer compra, né? Onde ela não passou a lista de fornecedor. E aí eu falei, pô, eu tenho um fornecedor para fazer compra? E aí eu falei, não, vamos fazer umas cotações, ver como que é no mercado e tal, no atacado. Legal. E aí foi quando eu comecei a fazer umas cotações. E aí eu falava, meu, você compra dessa marca, você não compra dessa? Não, essa marca é a melhor. Eu falei, mas você já fez o teste? Aí era... Meu filho, você tá aprendendo agora. Não sei o quê. Ele não sabia justificar. E aí eu falei, não, tá bom, vou tirar meu time de campo. Eu sei até onde eu posso ir. E aí você revê isso como reprovação Exato. também, né? Você E não a E vai a sugerir dificuldade coisa nova. era essa, porque a gente veio de um restaurante, tanto eu, o Pedro, minha sócia, muito rico, não dava pra gente reproduzir a mesma cultura lá. Exatamente. Então ele queria camarão pistola e não sei o que, a carne Nossa, o Não, negócio. carne E pra é- você falar qualquer Ainda coisa. mais na região, né? Na região que vocês estavam. Não, e carne de não segunda, dá. por exemplo. Antigamente a gente fazia o nosso blend de hambúrguer com acém moído. Certo.
era o acém da Oba Hortifruti. Pô, tinha que ser acém precoce, carne mais vermelha. Eu falei, mas peraí, mas se eu te der um hambúrguer de acém precoce de um acém R$32 o quilo há 8 anos atrás. R$32 o quilo, se eu te dar um acém de R$15, você vai saber a diferença? Sim. Ah, mas tem que ser esse aqui. Ah, então beleza. Tô te falando pra você reduzir seu custo do seu hambúrguer em Certo. 50% sem perceber nada. né? Não quer? Beleza. Mas aí a gente vai comendo pelas beiradas. Só que, assim, eu consegui surfar esse mês que a Paula ficou fora muito... Eu me considero que eu fui muito bem. Pô, não deu errado. Só que naquela época... Não faliu, né? Mas Não. Tá bem até Ele hoje. não tinha carta, não tinha nada. Então, só que mas ele não só que naquela dirigia, época, a única coisa que eu não sabia era... Quando a Paula voltou, foi a maior dificuldade que eu falei, putz, isso aqui eu vacilei. A gente tava com uma empresa... A situação financeira muito delicada. Muito no vermelho. Só que a gente fazia meio que os malabarismos para pagar a galera. Então, por exemplo, hoje o fornecedor vai receber e a conta de luz não vai pagar. Certo. Hoje a gente vai pagar o funcionário, o fornecedor não paga. Então foi onde começou muito protesto. E na época a gente tinha motoboy terceirizado. E aí era uma empresa que, cobrava um absurdo de motoboy. E aí chegava a data, o cara me ligava, meu pagamento e tal. Eu, beleza, já fazia. Só que eu esqueci que, daqui 2 dias é quinto dia útil. E aí, como é que eu vou pagar a galera? Aí o cara chegava, meu pagamento, que era pancada assim de pagamento de motoboy. E aí ele chegava, e agora? Como é que vai pagar esse boleto aqui de carne? Chegou o boleto da padaria, como que eu vou pagar? Não tem como pagar, então se atrasava, então protestava. Então esse começo foi muito complicado. Só que quando a Paula voltou de férias, foi onde a gente começou a ver que as ideias batiam muito. Porque, por exemplo, eu falava, por que não vai por esse caminho? Eu tento e tal, mas... E aí foi onde a gente... assim, virou uma conexão muito forte que a gente tem até hoje, entendeu? As ideias batem muito. É tudo muito parecido. O que você acha disso? Isso aqui eu não concordo. A gente discute. Mas, assim, foi tudo aquele plano de, peraí, não tá sobrando dinheiro. O que a gente tem que fazer? Cortar gasto. É automático. Então, a gente começou a cortar algumas coisas, reduzir algumas coisas. A gente tinha uma galera comissionada na época, né? Funcionário comissionado, que não fazia muito sentido. Principalmente você que veio dessa parte contábil, né? Exatamente. Eu fui aprendiz bancário 2 anos. Então, quando eu saí do banco, eu já tinha aquela visão mais empreendedora, já fazia uns cursos por fora, enfim. Então, eu já tinha... Eu falei, quando eu for entrar no mercado de trabalho real, que eu for ser um CLT ou alguma coisa do tipo, eu já vou com uma visão totalmente diferente do comum. E aí foi onde eu quis, no começo, chegar dessa forma, entendeu? O que eu posso ser de diferente aqui para agregar? E aí, foi onde a ideia bateu muito com a Paula. E aí, desde então, a gente seguiu uma parceria aí. Foi onde... Passou o quê? Uns 5 meses, 6 meses? E aí o Pedro saiu? Eu acho que sim. Por aí foram idas e vindas, mas ficou difícil porque a gente tinha essa prioridade, funcionário tem que pagar funcionário, mas não posso ser desleal com o fornecedor. Então tinha uma época que eu não conseguia mais atender telefone, de tanto que eu ligava, tinha que me discutir. Caramba. Era muito difícil, sabe? A gente passou um perrengue muito difícil e a gente tentando, né, equalizar as contas, só que eu tomava um cala-boca porque eu sou mulher e ele porque ele tinha 17 anos. Então a gente não conseguia. Ainda mais a gente tá falando há 8 anos atrás. Você tava falando ali do caixa, eu fiquei pensando, há 8 anos atrás entrava muito dinheiro, né? Era tudo em dinheiro. dinheiro. Hoje em dia é Exato. Pix, Tudo cartão, dinheiro. é muito mais fácil. Exato. Antigamente, para você, o maior desvio que eu encontrava, que para mim era escrachado, né? Obviamente que você não vai chegar pro cara e falar, você tá roubando. Sim. Não é assim que funciona. Não dá, né? Mas era assim, você fez o pedido lá de uma comanda, e você vai pagar em dinheiro. A pessoa pega a comanda, recebe a comanda, R$100 de dinheiro, Some com cancela a comanda no sistema, o caixa bate. O cara que o cara que é caixa, que ele é minimamente esclarecido, da mesma forma que você usa a sua inteligência pro bem, tem muitos que estão pensando pro mal. Com certeza. Então ele chegou e falou, imagino que ele fazia dessa forma, né? Pegava a comanda, cancelava a comanda, dinheiro no bolso, caixa batia legal, só que ficava aquele relatório de produto excluído. Só que lá no produto excluído ficava, erro no delivery, problema com o cliente, cortesia pro cliente. Na época, o delivery, a gente foi pioneiro de hamburgueria no Butantã. Então, naquela época, tudo era mato, quando a gente chegou lá. Os primeiros no iFood, então nosso delivery bombava demais. Então, automaticamente, quando você tem um negócio que está bombando muito, se você não está estruturado, começa a vir alguns problemas. E a nossa forma sempre de contornar um problema foi, vou pelo menos dar uma cortesia aqui pro cliente. Certo. Então, aquilo passava batida. Porque a cortesia, deve estar dando um problema ali e passou. Não tinha um acompanhamento, entendeu? Então, foi onde eu comecei a visualizar e falar, vocês estão sendo roubados aqui, isso aqui, fica esperto. Tá vazando. Eu não posso chegar e falar, estão te roubando, não é assim. Mas eu já ia apontando os caminhos para ir cercando. Mas era um caixa que não batia nunca, né? Era Não é complicado. possível. Não é possível, bate. tamo vendendo, Não, tamo... Exatamente. Então foi um pouco complicado no começo. A gente conseguiu ali reformular um pouco. Hoje, por exemplo, no restaurante a gente não tem um caixa fixo, a gente está procurando, mas a gente tirou essa cultura de ter um caixa fixo, a gente deixou isso para os maîtres do restaurante, para eles fazerem a parte de fechamento de caixa. Legal. Como eles já eram funcionários de responsabilidade, funcionário de confiança,
A gente falou, meu, eles vão fechar o caixa. Então, foi passando o tempo, a gente começou a extinguir esse negócio de ter caixa. E aí, hoje em dia, a gente não tem mais, a gente já tá vendo a necessidade de ter um caixa. Porém, hoje o Mr. Jones é totalmente estruturado para isso. A gente tem pessoa que faz administrativo, tem pessoa que faz a parte só de conferência dos caixas do Mr. Jones. Então, hoje em dia, tá muito mais fácil do que era 8 anos atrás. Pô, era a Paula para lançar nota, conferir caixa. Coitada, levava não sei quantas notas numa pasta para casa para ficar madrugada lançando nota. Então, assim, você imagina toda a operação de 2 restaurantes, toda a parte de back centralizada em uma pessoa só. Que tava ainda em outro trabalho fazendo a transição. Não, nessa época ela já tava 100% do Mr. Jones. Mas, cara... No começo, isso aí, a minha sócia saiu, E aí eu aí, comecei ficou a assumir, 100%. eu tava nos dois, e aí depois eu... Mas a questão, depois, olhando para trás, a gente percebe que foi uma economia que saiu muito mais caro, porque se eu já tivesse começado estruturado, pelo menos com uma pessoa para fazer o financeiro, porque eu sempre soube que não era a minha área, ficar Facilidade. lançando nota, essas coisas, eu não é. Não era só praia. Não não consigo prestar atenção, eu não consigo focar. Eu tô lançando nota, eu já tô lá em bagem. É isso. Então a pessoa volta. E nele não, ele é muito concentrado. Né? Então por isso que a gente se completou em muita coisa. Justamente. Porque ele executa muito bem. Eu fico lá viajando, a parte criativa da história, mas a execução é sempre ele. Né? E isso é legal, que vocês se complementam, né? Eu acho que Tem que ser. isso no mundo dos negócios, eu uso eu e o Khaled de exemplo. Eu tinha um outro sócio antes na minha outra empresa, que era as lojas de roupa, que era meu irmão. E meu irmão ele não me complementava, porque o que ele fazia, eu fazia já. Então, não agregava um pro outro. Entendi. Eu te complemento, irmão. Declarações. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Essa parte de RP, de relações públicas. Meu, eu tenho zero paciência pra ficar falando com influenciador. Eu amo os influenciadores, tá? Porque aqui a câmera tá gravada. Mas eu tenho zero paciência. Só que eu já tenho mais um tato pra conversar com o cliente. Então eu fico mais focado. Agora, a gente já tá migrando mais pra parte de atendimento com a Neilane, com a nossa equipe. Então, eu vi que cada um se completa. Financeiro, eu fico no financeiro. Então, cada um vai trazendo seus aspectos. Olha, a sua especialidade, né? Hoje eu acho que assim, a gente dá muito certo por conta disso. A Paula é muito focada na parte estratégica. 200% estratégica. E, cara, eu fico super focado na parte operacional. Operacional, eu vejo Eu isso. falo que, a minha função principal é fazer com que a operação ela rode 100%. Tá rodando 100%, tá tudo certo, tô com o Beleza. dever cumprido. Nem que para isso eu precise ficar 1 mês, 2 meses sem folga, ou que minha operação tá 100%, vou tirar um final de semana, vou tirar uns 2 dias para descansar, porque eu sei que é dever rodando. cumprido, entendeu? Porém, para você chegar naquele status de dever cumprido, é muita luta. É trabalho. Antigamente em 2 lojas já era muito difícil. Hoje em 4 lojas é muito mais complicado. Tem que Então, rebolar. Hoje a gente usa de alguns artifícios, a gente tem alguns freelancers, os ex-funcionários trabalharam com a gente, que enfim, saíram super com a janela aberta aí para se precisasse, e a gente consegue utilizar de freelancer para suprir a operação. Mas toda essa parte estratégica, é tudo a cargo da Paula. Exatamente. Ainda mais que vocês abriram um segundo salão ali na hamburgueria, né? Então, a demanda ali dobrou naquela loja. Né? Cara, aquele salão era engraçado, porque assim, quando a gente voltou de pandemia, a pandemia foi uma fase muito complicada, Sim. né? Quando a gente voltou de pandemia, o pessoal que já experimentava a qualidade de sala ficou agoniado para saber, agora eu quero saber a qualidade de salão. Certo. Já conhecia a qualidade de delivery, queria saber a qualidade de salão. Certo. E foi onde a gente começou a voltar ali naquela flexibilização, 30% do restaurante podia só abrir, era só um pouquinho dos lugares, e começou a bombar depois da pandemia. Então começou a fila de espera, a gente fez já era parceiro do Gabriel do Sampa Dicas, e ele fez um post lá que, Divulgando a Parmegiana. abarrotou a casa. E assim, o Mr. Jones hoje, 80% parmegiana. Hoje a gente tá, assim, vendendo parmegiana, virou referência parmegiana em São Paulo, graças a Deus. Dá muito trabalho, mas é uma parmegiana muito artesanal, é tudo muito artesanal. Vocês já experimentaram, vocês sabem como que é. Eu peço em casa direto. Exato. Então, assim, quando a gente se via numa posição que, você tem fila de espera toda hora. Você tá percebendo que os clientes não estão mais querendo esperar numa fila de espera, ficar na fila de espera. Foi a hora que a gente falou, apareceu a oportunidade, assim, dada pra gente. O salão do lado, o cara ia desocupar, e ele chegou em mim e falou, Jonathan, o que você acha de se expandir e tal? Ele foi esperto por um lado, porque na verdade ele não queria pagar multa de aluguel. Era isso, na verdade, né? Então ele tentou fazer um trâmite, não Queria conseguiu. jogar no colo de Era. vocês. Porém, por um lado foi muito bom. Porque Sim. aí foi onde a gente... Falei, Paula, a nossa oportunidade é essa, não dá pra perder.
E a Paula, pô, de onde será, meu? Pô, Eu lembro, foi... mais um aluguel, A gente tinha cara. começado, Pô, acho que como a gente tava- vai... Esse era o trauma, né? Não, você tem o trauma, cara. Esse... E ainda tava vazando, né? É. Não, e esse trauma até hoje perdura. Quando você pensa em fazer dar um passo que é maior que sua perna, você fala, meu, e aí? Aí é o medo de voltar pro que era antigamente. Então, assim, foi quando ela falou, meu, mais um aluguel, mais despesa, a gente vai ter que contratar mais gente. E aí, será que a gente vai faturar pra isso? Aí foi onde eu falei, meu, você vai ver a hora que abrir o sucesso que vai ser. Mas foi dito e feito. E assim, quando a gente abriu, pô, já tinha fila de espera. A gente abriu, agora com capacidade para 80 lugares. E se ainda tem fila de espera? Quer dizer que tá... Pô, na verdade o pessoal falou, pô, agora você tem um lugar maior, um lugar amplo, que, pô, eu posso ir, não vou ficar em fila de espera com a minha família, com o bebê, com a mãe, enfim. E o Mr. Jones é um lugar familiar. E o pessoal vai, hoje em dia, ainda daquela fila de espera, um pouco mais light, só que, graças a Deus, por conta desse segundo salão, tá esse sucesso todo aí. Legal. E... Eu ia pedir uma recomendação. Qual que é o time de marketing de vocês aí? HS Marketing, né? Não, e o que eu gostei, a gente tá falando, perdeu o gancho do segundo salão, o que eu gostei do layout do segundo salão, ele ficou fenomenal. Isso aqui foi é, ideia da isso aqui é Paula, né? mérito 200% dela. Porque quando ela chegou Eu e a quando ela começou a me mostrar foto de coisa colorida, pô, eu sou o cara mais... Não, eu lembro que ela mostrou pra gente em call também. Eu falei, Paula, não sei como vai ficar isso aí, Cara, não, é assim, total fora da caixa. Porque eu sou um cara muito monocromático, muito ali, igual ela falou, muito engessadinho e tal. Aí eu olhei e falei, vixe, será isso aqui, meu? Aí ela falou, meu, você vai ver, começou a me mostrar. Aí eu falei, Paula, eu vou tirar meu time de campo, sai com você. Você Não vou nem, Você que não é vou nem criativa. Aí ela começou, tanto você quanto com a Thaís também, né, que é super inteligente também pra essas coisas. Começaram ali a desenhar, formatar, encontrou um cara que, assim, ele é meio doidão, cara, mas ele é um executor absurdo. Um grafiteiro sensacional. É o diferencial, né, hoje do mercado. Cara, ele é, todo muito, setor. ele é muito bom mesmo. É comprometido, queria dormir lá, não, tenho que dormir aqui, porque as ideias vêm quando eu acordo, não sei o quê, queria ficar. Só vejo Caramba. doida, Não, tem jeito. só que assim, fez um trabalho muito legal, a obra, obviamente, demorou um pouquinho mais do que a gente previu. Padrão, né? Pô, a gente começou, pegou Toda a obra, gente. vai, Nossa. começo de outubro, foi abrir lá pro dia 8 de dezembro, o segundo salão. E abrir daquele jeito, né? Vai abrindo, vai ali, ainda tem umas coisas pra estruturar, mas dava pra abrir. Mas é isso, valeu o risco, né? Valeu, a gente valeu super. ficava muito nesse debate, porque não é que eu queria engessar, mas é aquele negócio do trauma. A gente sempre senta numa mesinha lá, que sempre a gente tava em reunião, que eu contei pra vocês uma vez, chegava carrinho da Eletropaulo pra cortar a luz. Cara. Então a gente tinha um pânico, eu via um carrinho da Eletropaulo já passando Já ali ficava na assim, frente aí ela, Jonathan. da ele, eu falava, meu Deus. Fecha as portas, fecha Não, as aí portas. já é- Aí eu tinha que mandar ele Não, lá já fora, ia- não tinha estrutura, Já eu ia chorar. Já já ia passei eu com por a isso, minha né? maior cara larga. Opa, boa tarde, quer um hambúrguer? Então, assim, Quer um hambúrguer? mas vou te falar, cara, a luta era grande, cara. É, eu sei, já passei por você isso. se colocar numa posição onde você tá com um restaurante, pô, plena sexta-feira, baixa um carro da Eletropaulo da Sabesp lá. Quer É, ordem de pagar? corte. É, Pô, hoje é sexta. é. Pô, você vai ficar um final de semana sem funcionar? Já tá no prejuízo. Você vai ter um prejuízo de um final de Isso semana fechado. Se eles ligarem na segunda-feira... Liga, não, mas eu vou te falar. É. Administrando uma empresa quebrada, É. né, que está em ponto de quebrar, você aprende a usar da sua, sei lá, dessa flexibilidade Malícia, de né? você chegar pro cara e falar, meu, pô, não vai dar para te pagar hoje, mas ó, segunda-feira, cara, que caiu o faturamento no final de semana, pode ser. Às vezes a gente pagava férias no cartão de crédito, É, né? Falava, cara. não, vem cá, você quer comprar uma TV? comprar alguma não, vou coisa? passar... Já vamos fazer aqui. E é um jogo de cintura absurdo. Você tem Total, que ter porque a gente não cintura. queria ser desleal com ninguém. Então, Exato. a nossa equipe, se vocês forem ver, a maioria começou com a gente. Tem uns Exato. novos agora, mas assim, é um pessoal muito leal, porque eles participaram do Participaram processo. de tudo isso. Né? Eles viam que não era malandragem, a Paula tá lá, não sei o que, e eu tô aqui, entendeu? Exato. A gente Tinha essa tentava... transparência com o time. É. Sim. Então, e a gente, Legal. a gente sempre tentou manter tudo isso, entendeu? A gente não é oportunista, a gente não quer ganhar nas costas de ninguém. Então, assim, isso é o que a gente tenta passar para eles. E, assim, pô, todo mundo que participou disso com a gente, pô, entendeu isso de, meu, eles não estão fazendo porque eles estão ali luxando, porque estão andando com carrão, porque estão comprando roupa cara, não é isso. A gente tá fazendo porque não tem condição. Não tem mesmo condição. E aí o pessoal começou a entender e abraçou essa ideia. Pô, tanto que hoje, legal. a maioria do pessoal que tá com a gente é o pessoal das antigas, graças a Deus aí. A gente tá colhendo os frutos Eu hoje. vejo isso que vocês têm essa conexão muito grande com o time, porque a gente aqui, né, a gente estava falando sobre isso agora um pouquinho antes, a gente tem essa conexão com o nosso time. Você vê que todo mundo do nosso time começou a treinar, por causa que a gente Ó, incentivou, que legal. Ó, entendeu? Então todo mundo do nosso time começou a estudar, ler livro. Então a gente tem uma conexão muito legal com o nosso time e eu vejo que vocês têm, pô, quando eu vejo você na operação ali, não, fulano de tarde, Todo tá mundo te tudo- respeita, É, admira você, então- né? Todo mundo olha com um olhar de Legal. admiração. Então isso é muito bacana. isso é muito legal, porque
o que eu vejo na maioria dos restaurantes que eu atendo, para conseguir engajar a equipe é uma das partes mais difíceis do trabalho. E a aí- equipe engaja o seu público que tá lá todos os dias. Então, o É. seu público sente essa energia. O cliente vai lá Exatamente. comer aquela parmegiana, vai perceber se o cara tá feliz ou não, se ele tá Você tá animado. fazendo de qualquer jeito. É, né? exatamente. E olha, eu vou te Tudo falar, é percebido. esse foi o nosso maior desafio há muito tempo atrás e ainda é um desafio muito grande, porque pô, agora a gente tem mais 2 lojas, né? Então agora são 4. Agora a gente tem uma equipe de 2 anos atrás, entendeu? Então para você engajar uma equipe dessa, em uma loja que infelizmente, pô, a gente passou por umas crises, começou a ter resultado agora, mas pô, você vai Aleluia! você vai seguindo ali uma lógica de, meu, pô, ainda não é o momento, calma, ainda não dá para crescer agora. Então, assim, para você estar engajando o pessoal em uma loja que não tá indo bem, é muito um desafio. difícil. É um desafio. Então, assim, pô, a gente tem esse sistema meritocrático de, meu, você tava comigo lá na época que a gente não era nada, cara. Uhum. Então, pô, se hoje em dia a gente é alguma coisa, você tá com a gente Você hoje. ajudou a gente. Então, assim, isso eu acho que é o que a gente sempre tenta passar para eles. E eles, quem entende essa mensagem, pô, acaba crescendo com a gente também. Legal, legal. Porque a vulnerabilidade, ela conectou, né? A gente nunca quis bancar de herói, de super empresário. Eles viam as nossas falhas ali, né? Gente, Eles em estão que no dia a faculdade dia. que ensina você pagar férias do cara no cartão de crédito? Exatamente. Entendeu? Era muito... Né? A gente era muito transparente. Então, eles entendiam. Poxa, eles estão aprendendo, mas eles estão correndo atrás. Já Exatamente. melhorou pra caramba, porque a gente foi numa crescente, né? Exato. Depois que o negócio engatou, a gente foi numa crescente. Tudo bem que a gente inventou de abrir as pizzarias Legal. e tudo bem. E, hoje tá ótimo, mas assim, são processos. Você não abre uma loja já, pelo menos no nosso caso, nunca foi. Você abre uma loja, ela já no azul, Redonda, total, Isso é redonda, muito difícil, entendeu? cara. É uma... Né? Você tem que investir tempo, você tem que investir dinheiro. Então, lá na frente vai super valer a pena. Como hoje já vale, né? Mas vocês trabalharam, a gente tava falando aqui, trajetória de 9 anos. pra Olha chegar isso. nisso, Fica até muito, um espaço de tempo muito curto. Vocês explicarem tudo, vocês passaram. assim, a gente tenta resumir, assim, o resumo do Meu, resumo. senão Mas, cara, era... é um... Nossa, tava resumo. Não, mentira. Vai ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Mas é porque quando você tá no meio do problema ali, você olha e fala, poxa, será que vale a pena? Eu tô jogando dinheiro no lixo, né? Todo mês tô jogando dinheiro no lixo, jogando no lixo. Então você tem que acreditar muito no que você tá fazendo, de exatamente. que Muita vai virar. resiliência, muita Muito. resiliência. Muita, porque senão você fala, para, vou voltar a ser CLT, obrigada, e acabou. Porque hoje em dia é muito mais fácil ser CLT, pra te falar bem a verdade. É. Assim, você passar por esse processo de você abrir uma empresa, saber que normalmente no primeiro ou no segundo ano você não vai colher nada de resultado. É só colocando dinheiro ali, vivendo no limite dali do que você pode para sustentar. Cara, isso é um desafio. É. Não é todo mundo que tem psicológico para isso, não é todo mundo que topa viver isso. exatamente. E por isso que hoje em dia você vê muitos lugares que, meu, o cara abriu, depois de 1 ano, 2 anos, o cara, vixe, isso aqui não é pra mim não, cara. Eu já vi Quebra. lugar em 6 meses. Ele já Acontece fecha as muito, cara, portas. acontece muito. No nosso caso aqui já foi diferente, não tinha dinheiro pra injetar. Quando a gente começou a HS, a gente ficou 8 meses para pegar o primeiro salário na HS. Foi Caraca. R$500. Que R$500 foi que a gente tava meu. felizão. Aí... Não, mas quando você começa, quando você vê que o negócio tá começando a dar alguma coisa, já é, a Mas motivação você é tem que sacrificar. absurda. Eu vejo que vocês sacrificaram muito. Vocês, É, até hoje vocês sacrificaram. Sacrificar. E eu tenho certeza que vocês vão colher muito mais resultado em breve. Com Porque certeza. também quando você tá lá pronto pra desistir, você vê que tem um monte de gente dependendo de você. Cara, porque a muita gente família. já tinha muito funcionário. É. Fala, muita não família, tem cara. essa, fim do mês não tem salário, É. pessoal. Tudo bem, a gente faz esquema de cartão de crédito, mas vocês vão ter o salário, entendeu? Vocês vão Então, receber de alguma forma. Isso é uma responsabilidade grande. Eu tava falando com a Dete, falei, pô, a gente tá com 20 colaboradores aqui na HS. São 20 famílias que, querendo não são todos pais de família, mas são 20 pessoas que estão comendo diferente A do gente, prato. a gente entende, porque até porque a maioria do pessoal que trabalha com a gente, normalmente são cabeças de família, né? Uhum. Então você vai entender que, meu, se eu vou, infelizmente, ter que dispensar um cozinheiro, até para dispensar alguém, a gente se coloca Pensa muito no lugar. 10 vezes. Você fala, meu, o cara precisa do trabalho. Uhum. Então, A necessidade. às vezes, principalmente, hoje em dia eu tenho mais esse feeling, né? Antigamente, quando, 16 anos, peraí. Eu não tinha esse feeling de, o cara tem família. Meu, não tá dando pro serviço, tchau, obrigado. Uhum. Próximo. Era Tem bem gente. dessa forma. Só que assim, hoje em dia você olha pro cara e fala, meu, o cara, às vezes ele tá dando problema na empresa, mas eu sei que ele tem uma família, tem alguém que depende dele. Às vezes o cara tá precisando de um direcionamento. Você lida com pessoas. É muito Exatamente. difícil. Então você tem que chegar pro cara e falar, meu, por que você tá fazendo isso, cara? Como o Tá certo é esse, você acontecendo. sabe. Uhum. Tá a gente acon- tenta recuperar, né? Exatamente. Óbvio que é uma hora que você fala, obrigada, Tem né? que ajudar, mas É. tem pessoas que não querem se ajudar. É, Exatamente. Eu penso assim, que a empresa não é uma instituição, não é uma ONG. É, Então, não é pô, você caridade. é financeiro. Você tá dando resultado? Beleza, você vai ficar com a gente. Uhum. Não tá dando resultado? Por que você não tá dando resultado? O que a gente pode fazer para ajudar?
não quer se não quer ser ajudado, essa é a questão. aí já é um outro ponto. Fala, Exatamente. infelizmente não dá. É. Mas assim, pra chegar nesse ponto é muito difícil. Uma dor que eu tô vendo, a gente tá aplicando mentoria em algumas agências, e eu vejo, por exemplo, às vezes ele não tá tão engajado com o cliente, aí o cliente chega, tô pensando em cancelar, tal. E ele chega e traz, e desiste, fala, não, vai, tá bom, tchau. E, pô, Você tem que olhar a dor, cara. hoje eu entendo, eu dou um exemplo, inclusive uma cliente que vai vir aqui, que é a Luciana do Reno. Primeiro do mês ela já cancelou com a gente, ela falou, eu não quero mais. Aí, É chato, né? aí que a gente, Temos sei, ciência, ela fala, Mas temos ciência. Mas Temos ciência. e ela chegou, não, porque assim, É pro bem dos nossos clientes. porque de coração. naquela época a gente tinha menos clientes, menos know-how, então, tipo, a gente tinha que se provar um pouco mais Você nesse precisava quesito. que o reino bombasse. Exato. Precisava que o reino bombasse. Então. E aí o Khaled chegou em mim e falou, Habibi, aí eu já tava bravo, pô, então deixa ela aí, né, tava bravo. Aí ele chegou, pô, Habibi, vamos recuperar, porque vai ser um Bora, case irmão, pra gente. força-tarefa. Força-tarefa. A gente reuniu, éramos em 3 na época, né? Reunimos a equipe de 3 pessoas. Todo o nosso time. Todo o nosso Toda a time. nossa equipe, especialista. E aí a gente se apertou e fez bombar o Reno. Aí chegou no final do mês e falou, não, vamos continuar, tá tranquilo. E daí foi começando a engrenar. Então eu vejo essa mesma dor que você tem aí, eu vejo que as pessoas também não aplicam isso. Então, né? hoje em dia, assim, a gente começa a perceber, depois de um tempo, que toda vez quando vem uma assessoria, pô, peraí, vocês estão com a gente há poucos meses, 7 né? meses. 7 meses. Pô, como que vocês, por exemplo, em um mês, vão entender qual que é a perspectiva da empresa que está há 9 anos no mercado? Um mês é muito pouco. Então, hoje a gente entende que, para uma assessoria vir realmente fazer um resultado, fazer um trabalho e dar resultado, leva um tempo. Não é no primeiro mês nem no segundo. Então, a gente, hoje em dia, dá o fôlego. Obviamente que todo mundo quer resultado. Quanto Acho antes. que assim, primeiro de tudo, tem uma assessoria, ou você me mostra que já deu resultado para alguém, ou você já vem no primeiro mês e já me dá alguma coisa. Entendeu? Eu acho que assim, com qualquer assessoria dessa forma. Imagino para vocês, Sim, deve ser um puta de um desafio. Essa dor a gente vê muito cliente. Hoje eu já tenho uma tratativa um pouco diferente. O cliente me Habib, quantos seguidores a gente vai ganhar? Eu falo, quantos você quer ganhar? Então Você é diferente. quer? É um pouquinho Sim, diferente. Você deseja, né? Tanto que quando o Khaled senta com o lead hoje, eu falo, Khaled, não dá nem graça, porque eu começo a mostrar aos meus clientes, mostro o Mr. Jones, ele nem sabe o que É responder. engraçado, porque antes era tudo, me dá desconto aqui e tal. Hoje na nossa tratativa já nem dá mais de desconto, o cara fala, vai estar Cara, puxado quer para mim. resultado. Às vezes o empreendedor não pede um desconto porque ele em si está desvalorizando o nosso trabalho, mas às vezes ele está realmente apertado, ele quer escalar. Exatamente. Então, nós vemos esse lado também. Dá para perceber quando a pessoa ela quer sair ganhando da negociação ou quando ela realmente quer fazer algo Quando justo ela para os dois precisa precisam junto. daquela ajuda. Então tem que ter esse senso, tem que ter esse... Eu penso da seguinte forma, quando você vai procurar uma assessoria, primeiro que é uma área que você não domina e você quer que alguém faça por você, e das duas, ou você tem muito dinheiro e fala, eu quero ficar tranquilo, ou você tá, que foi o nosso caso, a gente falou, a gente tá tentando deixar isso aqui legal, só que assim, não tem aquela condição. Então aí é onde, o negócio do marketing é fazer o dinheiro chegar, é fazer ser alcançado. Então normalmente o pessoal, eu penso dessa forma, né, que normalmente o pessoal não vai ter aquele dinheiro, ou vai ter muito dinheiro para esbanjar ou não vai ter. Uma cliente mesmo que a gente fechou essa semana, ela é dentro do Shopping Guatemi, abriu um japonês. Ela tá no 2º mês de operação. Então ela já chegou, e o nosso ticket é um pouquinho mais elevado, então ela já chegou, falou, Habib, quero muito fechar com vocês, o que consegue fazer, porque realmente não tem nada. Já tem um coração muito bom. Você via explícito na cara dela que não tinha de onde ela tá tirar. precisando de um apoio também, então mas temos que ver isso. Esse filtro que vocês têm que ter, cara. Assim, esse é um conselho que eu posso dar pra vocês, olha, cada cliente tá passando por uma fase, cara. Às vezes se vale a pena, lógico, tem que valer a pena pra vocês. Vocês não vão fazer favor pra ninguém. Mas, se você vê que vale a pena, acredita naquele... faz uma condição melhor, às vezes ajuda, enfim. Foi o que eu fiz. Como era dentro do Shopping Guatemi, uma franquia. Então, eu falei, vamos te ajudar aí 2 meses. Você ajuda a gente depois a ir recomendando, indicando. Exato. Não, ela já passou 4 franqueados da franquia pra gente. Na mesma hora, então. Então, valeu a pena, né? Então vale a pena. Mas isso do marketing, ele virou a nossa história, na verdade, né? Então, porque a gente não ficava nessa loucura toda, você não pensa também nessa parte de divulgar, né? A gente ficava muito pra dentro e tal, vamos atender bem, meu Deus, a luz e não sei o que, né? Não tinha nada. Daí depois a gente teve uma agência, ficava meio esquisito também, e a gente falou, deixa esse negócio aí, não precisa, né? E continua nós fazendo tudo bonitinho, mas não subia, né? Não caía, mas não subia. E aí,
entrou um menino em contato comigo e falou, tem um guia aqui no Butantã, tal, posso ir com os meninos aí pra tirar fotos? Vem aí. Grátis? Permutinha, né? Pode permutinha, só comer permutinha. hambúrguer. Permutinha, eu lembro Bora que eu ver nem, qual é, né? eu lembro que eu nem fiquei, porque eu tinha que ir num fornecedor buscar alguma coisa, eu falei, fica aí e tal. Fui embora, né? Vamos ver, né? Beleza. Eu não tinha expectativa nenhuma, eu falei, deixa os moleques comerem aí, tá bom. E Aí, quando divulgou... depois a gente foi ver as fotos, falou, nossa, esse menino tira foto bem, que legal. Exato. Daí, beleza. Naquela época não tinha nem Reels, né? Ainda não tinha Não. Instagram, nada. Aí só tinha essas IGTV, fotos, a gente ficava usando IGTV, essas né? fotos e o Jonathan tirava umas fotos também, a gente sempre repetia as fotos desses meninos e dele. E aí teve post do Sampa Dicas. Então, mas esses meninos eram o Gabriel. Era o Gabriel, só que o guia... Era o Gabriel, ele do tinha- Gabriel. Aí depois ele apareceu de novo, pô, vamos fazer de novo, eu gostei bastante e tal. Faz aí, Foi tá. quando ele fez a pizza, não foi? Daí depois ele pediu na pizzaria. Uhum. E aí, acho que o Guia Butantã já estava um pouco maior, que eu lembro que a gente Tinha fez uma 20 promoção mil que a gente seguidores. também achou que não ia dar nada, o negócio bombou, Cara, que a essa gente não promoção- conseguia entregar. Essa promoção foi coisa de tirar. louco, cara. Foi assim, foi o dia que ele realmente se provou. Eu falei, Paulo, esse menino tem alguma coisa aí. Porque ele chegou, o guia 20 mil seguidores, não era tanto seguidor, mas assim, de você Naquela ter 1 milhão de seguidores e ninguém converter, de você Não ter 20 adianta mil nada. seguidores. O que importa é o resultado. De você ter 20 mil seguidores, daqueles 20 mil, pelo menos 1.000 ali se interessam pelo produto, pô, olha a conversão. Então, quando ele veio, falou, meu, eu queria fazer um negócio de dar alguma coisa que vocês... Vamos dar a Fraga, né, com a nossa pizza de brigadeiro de ninho com morango. Uhum. Vamos fazer. E a gente não tinha se preparado, cara. Aí A gente começou A fez lá. gente nem deu muita atenção, Porque né? a gente Daí imaginou que ia meio- dar uma coisa ou outra. No primeiro dia foi, tipo, quase 30. Eu falei, ué, que isso, Caramba. cara? Então foi muito... Que pra gente, hoje falar quase Sim, 30, é pouco. mas não, na época... pô, você- E aí a gente falou, meu, esse menino tem alguma coisa. E aí foi onde depois ele sugeriu ele a entrou em assessoria. contato com a gente depois, falou, vocês têm assessoria de marketing? Eu falei, não tenho. Daí ele... Começou o trabalho. Não, ele queria conversar e tal, e a gente não queria, Uhum. não tava, ainda não acreditava muito. Eu vi o trabalho do guia, mas a gente tava meio traumatizado de Exato. agência. Mas aí, no fim, a gente tava abrindo a pizzaria do Jaguaré, falou, então tá bom, vai, Bora. vamos aí. E começou a dar super certo. Legal. Exato. Né? A gente percebeu que se tem constância, produz conteúdo, tá movimentando ali, Constância é tem o preocupação, porque ele sempre ligava, e aí, como é que a gente foi? Não é aquele negócio, fiz as fotos. Tá? Tá aí, E meu aí? trabalho tá É. entregue. Não, ele era preocupado mesmo. Isso é uma coisa que eu escutei de um cliente que eu achei, assim, um absurdo. E é uma coisa que muita gente vive. A gente foi lá, fez a campanha, a gente perguntou como que foi o resultado da campanha. Ele falou, nossa, eu já tive 5 agências, ninguém nunca me Nunca me perguntou. perguntou Exato. qual foi o resultado da ação. Aí eu olhei pra cara dele e falei, mas Falei, ué. como que eu vou otimizar a campanha? Como que eu vou saber se deu certo, se a Deu gente pode certo, trabalhar vou algo investir similar, se mais, não deu resultado, se eu não sei o pro seu resultado pra cliente. você. Exatamente. É. Qual a métrica que você tem que deu louco, certo, né? né? Porque é Louco, algo que, louco, né, cara. chamou atenção. Não lembro se foi o Khaled ou se foi o Habib nas primeiras. Falou, e aí, como é que a gente foi? Eu Uhum. falei, pô, a gente, eles estão muito fechados, né? Porque ele tava falando da hamburgueria, né? Já se Uhum. colocando dentro. Então, Sim. né, faz muita diferença Até isso. no vídeo de depoimento da Luciana, ela falou uma coisa que eu vi nos meninos desde o início, que eles vibravam com nossas conquistas. Então, minha maior felicidade... Você quer me animar? Você fala, Habib, ontem bombou. Meu dia vai ficar Nossa, 100%. A gente manda pra todo o time, toda a equipe ficar É, feliz. exatamente. Gás dá resultado, vamos pra Porque, cima. querendo ou não, combustível, né? a gente trabalha pra isso, né? É. Isso que Sem isso, o que seria? Nada? É nada, A gente estaria exatamente. trabalhando por nada hoje. Exatamente. Pois Por exemplo, eu tava até conversando com a Led ontem sobre algumas campanhas que a gente já aplicou no Mr. Jones. Pô, uma campanha, por exemplo, que vocês não tinham, que era a campanha de aniversariante, por exemplo, que é uma coisa que nem é uma coisa fora do mundo, mas eu já consegui agregar pra vocês que nem é dentro do meu tipo, nem é um serviço. Eu trouxe uma ideia pra vocês. e a De gente fora ali que vocês começaram a aplicar e tá gerando Exato. resultados, vai gerar Tem dado continuamente. resultado, tem vindo gente. E é o segredo que a Paula falou, é contínuo. É a gente fazer um trabalho exatamente. contínuo e crescer. Exatamente. Com aquela, eu lembro que a mensagem do Jonathan lá, "Olha, teve 20 pessoas na segunda-feira, uma mesa. Não, eu liguei. A Bibi ficou louco ali. Pô, você Não, Mas deu certo. O que é mais, Deu certo, irmão. o que é mais legal nessa campanha que vocês fizeram, e eu vou até abrir um parênteses nessa campanha, é que a galera que tá vindo normalmente não conhece a casa. Uhum. Às vezes um conhece, que foi o que deu ali o empurrãozinho e falou, ó, vai lá que é legal. Uhum. Mas assim, a maioria não conhece. Então, meu, você Fideliza, né? trazer um público que não conhece, pra virar um público morno da tua marca, e o cara vai falar, gostou, porque a nossa... Comida é boa, atendimento é A bom. função de vocês é trazer o pessoal. A nossa função é fidelizar. Então Show. o pessoal chegou. E, meu, gostei pra caramba disso aqui. Aí vem... Ele vai voltar. Daqueles 10, vamos supor que 5 gostaram muito
E aí, aqueles 5, um vai trazer um amigo, outro traz a namorada, outro Olha traz isso, a olha a família. dimensão. Então, assim, quanto mais isso dá certo, pô, beleza. Às vezes 1 por semana, ou 1 por mês. Formiguinha, né? Mas, meu, em um ano, esse resultado. E daqui 2 anos, Exatamente. o quanto que isso escala? E não só isso. Quando a pessoa, um aniversário, fala, irmão, vamos fazer aniversário lá. Todo mundo vai abrir o Instagram, vai já cair no nosso funil ali de remarketing. Então vai começar Aí a já aparecer... é a força oculta. Exato, Aí é o entra departamento de tráfego vocês. pago, aí, relações públicas. Então, é isso que eu até tava falando com a Leti. Falei, pô, olha quanta coisa a gente tenta agregar, que a gente vai além, porque eu vejo outras agências falando, não, eu vou fazer meu trabalho, tô fazendo meu trabalho, o cliente, ele me pagou por isso. Só que, meu irmão, se eu consigo agregar alguma coisa que vai além do meu trabalho, te garanto que eu vou sentar e agregar. Ontem mesmo um cliente, você tem alguém que tem coifa aí, que sabe que tem coifa? Eu já mandei para um cliente que eu sabia que ele fez a reforma. Vai ter que ir buscar água. Não tem problema não. Vai ter que buscar água. Não tem problema não. Ele fez a Fica reforma. boa, Aí eu tá? já chamei Nossa. ele, eu liguei pra ele e falei, tem coifa aí? Tem. Eu vou te passar o contato na hora. Pediu comissão, Habib? Não pedi. Eu só passei o contato. A Paula, quando ela fez a reforma do salão, lá do Inácio Espeto, não, quero fazer uns grafite. Eu falei, nossa, tem a pessoa certa, eu vou chamar aqui a Paula. Eu chamei e passei. Então, Legal, cara. eu e o Khaled, um desejo no nosso futuro, agora a gente batendo aí uns 100 clientes, a gente fazer um mapa de Que breve, network. que né, breve. já estamos aí. Meta até o final do ano. A gente fazer Vamos uma lá, bebê. meta até o final do ano, filho. Mas tem que ser 100 apertado. clientes, isso. ó, em câmera aqui, ao vivo. Isso. Vai dar o corte do sem cliente. Fazer esse mapa de network entre todo mundo. Vamos supor, a dona de restaurante, tem um grupo aqui com todos os donos de restaurante. A donos de óticas, donos de loja de carro, juntar todo mundo, porque tem Trocar figurinha, né, cara? Legal. tem figurinha pra trocar. Então, a ideia também é ter esse mastermind ali, que nós percebemos. Os clientes que estamos atraindo são pessoas ambiciosas que também querem crescer, que estão dispostas a fazer mais. É o nosso pitch, né? Normalmente sim, né? Os empreendedores hoje em dia... É o nosso pitch. Mas nem todos, viu? Não, Júlio? nem todos, porque quando um cliente vem, eu vejo que ele tem medo de trabalhar, eu já falo que eu não sou empresa Receio pra de ele. investir, tem até verba ali, mas tá com receio de investir. Tem que responsável, mas tem que arriscar. Tem que ter senão não vai, compromisso, tem que Não, ter o que Khaled né? fala, eu só fecho empreendedor que tá disposto a arriscar, a dar um isso, pulo é. próximo Ele nível. falou, mas como é que eu vou saber que você não dá resultado? Não, é experimental. Eu falei, se você não tá disposto a arriscar pra saber se vai dar resultado, como é que eu vou querer trabalhar com Como você? que você vai saber? Ainda mais Como é que você vai porque escalar? o meu trabalho depende muito do arriscar. Então, Exato. o cliente tem que acreditar no meu trabalho. Não, e do quanto hoje em dia também com esse digital, né? Uhum. Muito do que você está disposto a investir também. Também. O tráfego pago é um negócio que tenha dado resultado pra gente. Então, eu imagino que se o cara, tem 100 reais aqui pra investir no tráfego pago, pô, o que você vai fazer com 100 reais, cara? Exatamente. Não, Exatamente. eu ontem não, semana passada, eu falei com uma marmitaria, por exemplo. Eles estavam há 18 anos ali no Butantã, pertinho de vocês. Um casal de senhorzinhos, era uma risoteria, não sei se vocês vão saber. Eles fecharam, agora eles estão fazendo só marmita. Ah, era o cozinha industrial no nosso Cozinha artesanal, você dá? Acho que era isso cozinha mesmo. industrial. sim. E eles me chamaram, Da indicação... Maricia, né? Isso, Sim. quem me indicou foi o Pedro, do Sandoval do Barba lá, e eles chamaram, só que eu vi que eles estavam querendo menos trabalho, não que eles não queriam vender mais. Então eu cheguei e fiz um trabalho, eu cheguei neles e falei, eles falaram, não, a gente estava batendo uma meta aí de 200 marmitas no dia, quero chegar no 300. Falei, legal, consigo fazer você chegar no 300. Beleza. Mas você quer o que depois desses 300? Não, a gente quer os 300 e vai parar. Falei, então não sou empresa para você. Eu já deixo isso muito explícito, porque depois eu viro um custo para ele. Eu não quero virar um custo, quero ser um Depois de um investimento. tempo, esse resultado ele fica despercebido. Vocês querem. Chegou aí, mas já... Entendeu? aí? Agora tá Já vendendo estão 300 300, não todo precisa dia, eu mais vou de marketing, vender. não precisa mais crescer. Entendeu? Então, a gente está fazendo um funil de clientes, funil não, mas a gente está dando uma filtrada nos clientes nesse quesito, porque se o cliente não está disposto a trabalhar, investir no negócio dele, eu não sou a empresa certa. Isso. E o bom disso é que nossos clientes crescem muito e isso auxilia na questão de perspectiva e pontos de vista, né? Conseguimos ver resultado de grandes empresas e passando, Paula, aqui deu certo isso. Ô, exatamente. Jonathan, aqui tá funcionando isso, ele fez aquilo. Então, essa troca, esse conhecimento, esse know-how ajuda muito. Uma coisa que alguns clientes falam para mim muito, Habib, minha maior vantagem, além do resultado e tal, vocês estão inseridos em muitos lugares. Então, às vezes, uma campanha que nem a campanha de aniversariante que a gente está falando, já apliquei algo similar Em outros, e outros testei, eu validei, eu posso aplicar para você sem gastar o seu dinheiro, eu já sei que está Exatamente, validado. já passou pelo caminho das pedras. Exato. Entendi, legal. Então, em todos os aspectos, igual eu falei, preciso de coifa, tem alguém que tem, então eu já passei, já sei, já tenho esse network, sei Já. que o cara fez uma reforma.
Então, isso é um... E é muito gratificante ver os clientes crescer. Eu não quero ver cliente não crescer. Exato, é bom. Não mexe não, Khaled. Não mexe não. Khaled, O nosso amigo tá lá. E pra mim, o que nem a Luciana do Reno. Meu, quando a gente entrou no Reno, ela nunca cogitou em abrir o segundo Reno do churrasco, por exemplo. Aqui a gente tá falando, quando ela vai vir aqui, eu sei que ela vai falar já de abrir o segundo e virar franquia ano que vem. Se Deus quiser. Ó, Que legal, cara. Então, É. de eu conseguir ajudar o meu cliente, não só a ganhar mais dinheiro, mas destravar nesse aspecto, meu, Abrir a mente, né? É, ver gratificante. novos horizontes. né? Novos horizontes. Horizontes. Quando a gente criou o nome foi isso. Eu falei, meu, Horizonte, na verdade ia ser em inglês, Horizon of Success. Aí eu falei, pô, cara. Não, eu tinha que vai ser em dar. árabe. Como que é ser em árabe? Aí eu não sei. Nossa. Eu não faço a mínima ideia. Aí eu sei Não tava no roteiro. Tava a mínima Ah, ideia. essa aí tá difícil. E aí Horizonte. foi quando eu falei pro Khaled, eu falei, pô, ninguém vai falar inglês aí. Vamos pro português, como fica? Pô, Horizonte do Sucesso. Eu falei, vai ser HS. isso. HS É Marketing. HS hereditário, depois ficou HS Marketing e pegou. Agora a gente está introduzindo a HS Academy, logo menos que vai ser um trabalho de infoprodutos dos nossos supervisores, nosso também. Legal. E a gente vai ter a HS Solutions depois, que vai vir... Aí é um papo pra depois, viu, gente? Depois a gente vai... tô dando uma tratar, acelerada. né? Caramba, Tá legal. dando um Top. spoiler. manutenção Mas de app, sei essas que coisinhas. parte de vocês também vai muitas coisas aí, vamos ter outros papos, tá? Nosso prazo ali já tá encerradíssimo, Tá tá? ótimo. Mas a Não, gente vai ter parte 2, né? a gente ainda vai marcar a ideia é marcar cada bimestre aí podcast, então a gente vai estar Eu ainda vou fazer uma perguntinha pra eles encerrar com chave de ouro, vocês querem Fique falar à mais? vontade, não, já falei demais, inclusive, pode ficar à vontade. Paulo e Jonathan, eu queria saber de vocês, uma questão, quando eu fui lá, a Habib também, procurar por vocês, o que vocês viram em nós, Habib e Khaled, na HS em si? Fala, não, vamos dar uma chance pra ele, vamos dar uma oportunidade pra ele, porque ele você compartilhou, que eu já tava cansada de agência, já ficou frustrada em si. Por que vocês decidiram dar essa oportunidade pra gente, mostrar o nosso potencial em si? Além da gente ser chato, tá? Além- Não, tinha. A gente viu que realmente o Khaled foi atrás, né? Porque até veio uma mensagem lá no nosso inbox, Khaled Mohamed Cut. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? A gente já teve problema de roubarem os nossos bancos de dados uma vez. Pra ver se eu Verdade, abro isso cara. aqui, roubam o meu Instagram, nem respondi. Aí acho que ele foi atrás e pegou o meu Instagram pessoal. Uhum. E aí, de novo, esse cara. Persistência, né? Aí Chave do eu negócio. vi, aí eu falei, gente, a gente tá sem agência, que o Gabriel já tinha estourado, a gente tava sem ninguém, e a gente achou que a gente ia conseguir fazer, né? Falou, não, o Jonathan tira foto bem, eu vou fazer, e dá certo. Uma semana de sextou, quartou, quintou. A Habib era assim como social media. Eu quando era social media, era hoje é sexta é dia. Era isso, E aí? entendeu? E aí a gente precisa de uma agência. Viu a necessidade. Aí não tem tem esses como. meninos. Aí a gente conversou, aí tinha a indicação da Luciana. Que foi, eu Vocês acho foram lá perguntar pra Lu? Ela que falou de vocês. Na verdade, eu acho que foi Vocês. inclusive, eu acho que a prova social é o que mais faz o pessoal fechar negócio. Que foi, a gente falou, se tá dando certo pra ela, não custa nada a gente tentar. Uhum. Porque a verdade é, a gente tinha expectativa, beleza, mas assim, foi uma tentativa, Uhum. entendeu? Podia não dar certo. Podia não dar certo, da mesma forma que as coisas dão certo, dão E a errado. gente começou a ver lá mais cheio também. Sempre Exato. foi cheio, né? Sim, Mas, justamente. assim, Mais frequência. voltando de uma pandemia, a gente falou, pô, tá acontecendo alguma coisa. Até os Uhum. meninos falaram, não, tá sempre cheio lá, tal, quando a gente perguntou. Então, a gente começou a ver uns resultados por aí e a gente Exato. resolveu, Legal. né, testar. E aí foi esse acompanhamento que fez toda a diferença também. Posso complementar a sua pergunta? Vai, Habib. E qual hoje, Já. hoje qual o maior, não vou nem falar diferencial porque é muito, perguntinha muito padrão, mas qual o maior benefício, tá? Eu falo benefício, que você vê, eu e o Khaled não falo nem HS, eu e o Khaled como parceiro de vocês aqui, hoje. O maior benefício que a gente traz pra mesa. Acho que isso eu posso falar. Quando vocês, no começo, né? Acho que todo começo é um pouquinho turbulento, até pra Uhum. gente, igual eu falei, a expectativa tá alta, a gente quer ver resultado. Então, no começo foi aquele negócio de, cadê o resultado, cadê o resultado? Eu acho que essa preocupação de vocês ouvirem os feedbacks e falarem, vamos dar uma atenção nisso aqui. Uhum. Eles estão cobrando isso aqui. Então, acima de tudo, não pensar no dinheiro, pensar, esse cliente tem uma dor ali, cara. Uhum. E a gente tá errando nisso. Então, assim, ouvir o feedback, falar, Legal. é aqui onde a gente vai consertar. Então, essa flexibilidade de vocês de aceitar o feedback, falar,
a gente vai melhorar nisso aqui, eu acho que foi o que fez a gente continuar com vocês Legal. e, assim, a gente espera continuar por muito mais tempo 30 aí. anos no mínimo. Se tá? Deus A gente quiser. vai entrar de sócio na HS. É? Ah, não precisa ser árabe, né? Não, pode. precisa ser árabe. Fazer um cursinho à distância de Ó, árabe. vamos precisar de uma operação da Mr. Jones pro nosso sistema de exatamente. delivery lá, né? A gente quer Multi montar, deliveries. esse é um projetinho futuro pro ano que vem, mas a gente quer montar uma dark kitchen com todos os nossos clientes. Então, ter uns 3 andares de cozinha e fazer só um delivery. Distante, né? Um pouquinho distante dos clientes para não competir. É, né? lógico. Legal, legal. Muito Mas legal. aí vai ter royalties pros clientes também, todo mundo vai sair ganhando. Aí sim. Não, assim mas que é até bom. depois a gente Massari. conversa. Muito Massari. Mas até lá a gente já formatou um negócio, Com um certeza. modelo ali replicável, mais Com fácil certeza. aí para vocês implantarem. com Legal, certeza. legal. E uma dúvida antes da gente encerrar. Como vocês se veem agora no futuro? Os próximos 2 anos aí? Não vou nem ir tão longe aí. Olha, Habib, foi uma coisa que a gente estava comentando vindo para cá. Porque assim, a gente, na época de pandemia, acho que a gente já foi muito ousado em abrir a pizzaria do Jaguaré. Quando a gente, pandemia, para muitos colegas, muitos amigos quebraram na Muita pandemia. gente Eu fechou. mesmo. Então, As assim, lojas no quebraram. nosso caso, foi muito bom. A gente, no primeira semana, a gente ficou assustado. Reunião com toda a equipe. Meu, a gente passar por uma fase aí, cara, não sei. A gente fez uma promoção insana. Foi, assim, cara. Só que assim, sabe? bombou. Mr. Jones bombou de uma forma, cara, na pandemia. A gente já tava muito estruturado pro delivery. A gente pegou toda a nossa estrutura que não podia abrir, né? E que a gente formatou realmente o negócio só pra delivery, né? E a gente conseguiu surfar uma onda legal. Pizzaria, então, nem se fala. A gente bombou muito. E aí foi onde a gente falou, meu, agora a gente vai criar um plano de expansão, dominar a Zona Oeste. E aí é onde a gente abriu o Jaguaré, depois já tava Desse lado do Rio, né? Foi onde a gente É tava com o daquele plano... lado do Rio. Foi onde a gente tava com o plano do Portal do Morumbi depois também. Só que assim, quando você dá esse pontapé inicial de querer abrir novos negócios, eu acho que o nosso diferencial, ele tá em, você abrir um negócio, você tem que trabalhar aquele negócio para você primeiro, aquilo dar certo, para você pensar em alguma coisa. Então assim, hoje o nosso momento a gente tá ali acompanhando nossas operações, para nada sair do trilho, a gente conseguir, primeiro dar Ficar conta 100%. dessas 4 lojas, ficar 100%, para depois a gente abrir o horizonte para outras coisas. A gente pensa entendeu? muito em criar modelos replicáveis, né? E que virem mais rápido, porque a gente abriu para vocês, as pizzarias demoraram para virar, né? Exato. Então a primeira demorou, não, a segunda vai ser rápida. Não foi. Aí, não, a Terceira. terceira agora a gente já sabe. Ah, demorou. Então Exato. agora o nosso desafio é como é que eu abro e já viro muito rápido. Pelo menos dentro de 12 meses Então, ali conseguir já Exatamente. estabilizar. Exatamente. Tá. Exatamente. E Já vocês, é isso. vocês vêm abrindo franquia? Aqui vocês estão falando de você abrir loja, mas vocês vêm expandindo a marca nesse sentido? A gente vai ter que Outras ouvir pessoas. sobre isso, né? Assim, eu desconheço muito eu acredito que a Paula, Mundo de acredito que a Paula franquia. também, a gente desconhece um pouco esse Legal. ramo de franquia, mas assim, aqui a gente não é engessado, a Legal. gente não é aquele pessoal que fala, a gente faz assim. Não, a gente é aberto para ouvir novas coisas, entendeu? Então se chegar, o Mr. Jones vai abrir uma vertente de evento, por que não? O Mr. Jones vai abrir uma Legal. franquia, por que não? Se a gente tiver know-how, achar que dá certo, Legal. não tem por que não, entendeu? Eu pergunto porque a gente aqui é inserido em 2 franquias hoje que são gigantes, né? Então, eu gosto muito do mundo de franquia. Eu principalmente, Habib, o Khaled ainda... Mas eu principalmente, Habib, eu gosto muito do mundo de franquia. Eu vejo que é um potencial enorme. Mas porque você já tem a comida boa, atendimento bom, toda a estruturação. Por isso que eu perguntei. Ô, Habib, a gente vai até amanhã. Deixa Não, você não, falar, não. Vai encerrar o texto. Paula, Jonathan, queria agradecer muito a presença de Também, vocês a aqui. gente que obrigado. agradece. É um Vocês. prazer termos isso mais vezes, né? O papo nosso foi 4 horas no 4 restaurante, horinhas. na reunião. Agora Verdade. num podcast, mas espero a gente trazer Sim. mais temas bacanas também. Legal. Fazer Sim. isso aqui ser uma coisa constante. Bacana. E cada vez mais, nossos próximos encontros, cada vez mais prósperos, com um crescimento ainda maior. Amém. E Exatamente. desejamos muito sucesso, muita gratidão temos também por ter vocês como parceiros. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Paula. Valeu. Obrigada. Johnny. Obrigado por enquanto. Obrigado. Tamo junto. E é vamos isso. fazer uma foto com vocês.